Opa, meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Como eu falei no meu Instagram, eu queria começar a fazer lives, né? Mas eu pensei, vamos começar no YouTube vídeos mais longos, mais discutidos, sem muita edição, que essa é a ideia que eu tenho. Eu quero gravar aqui, ó, na minha rotina, gravar um vídeo e falando sobre temas recentes. Essa semana aconteceu, gravei até um vídeo no Instagram, a soltura do criminoso Paulo Curió, ex-prefeito de Turilândia. Ele foi preso por um esquema que desviou mais de 56 milhões de reais da prefeitura de Turilândia, onde estava envolvido o prefeito, a vice-prefeita de Turilândia e a maioria dos vereadores, simplesmente. E todo mundo foi preso. Aí agora ele vai responder em liberdade, Paulo Curió, né? Aí ele foi solto e a população foi às ruas comemorar a soltura desse bandido. Olha a situação que o estado do Maranhão tá. É uma situação deplorável. Mas eu quero deixar claro aqui, eu não culpo os habitantes de Turilândia, porque na minha visão, os habitantes de Turilândia são vítimas do Paulo Curió, assim como nós maranhenses somos vítimas desses políticos corruptos. Por que eu digo isso? Existe uma estrutura corrupta nos interiores do Maranhão e até no estado do Maranhão como um todo, onde o que eles fazem? Eles deixam todo o sistema público defasado, saúde, educação, segurança. Aí o cidadão, sem muita opção, sem conseguir emprego e tudo mais, ele vai até o prefeito, até o político e pede ajuda e o político ajuda. E acaba se criando ali uma relação de dependência ao político. Então eu tenho certeza que muitos habitantes de Turilândia que foram lá comemorar a soltura do Paulo Curió são funcionários ou ganham de alguma forma com a prefeitura. Por quê? Porque a cidade não tem oportunidade, porque o prefeito no interior é visto como um rei, isso acontece muito, e acaba que o cidadão da cidade não tem muita opção, e a opção para ele ter uma vida minimamente estável e com acesso é estar bajulando político corrupto e bandido igual Paulo Curió. Isso é no Maranhão todo, pô, até aqui em São Luís, em bairros e tudo mais. Então eu não culpo os cidadãos de Turilândia, a culpa é do sistema, sabe? Nós maranhenses somos vítimas. Mas aí eu quero falar aqui, como que resolve essa questão? A gente vai ficar para sempre nisso? Então, a solução é o quê? Os deputados. Quem tem responsabilidade de investigar como está sendo utilizado o dinheiro do estado do Maranhão, que é repassado para a cidade, e o dinheiro do governo federal, o dinheiro do presidente, que é repassado para a cidade também, são os deputados estaduais e federais. Então eles, os deputados, têm que fazer esse trabalho de ficar fiscalizando como esse dinheiro está sendo usado. Entende? Aí quando a gente vota em deputados ruins, corruptos, safados, como a maioria da Lema esses 32 deputados que aprovaram o empréstimo de 3 bilhões de reais para financiar a campanha eleitoral de 2026 e que a gente vai pagar essa dívida nos próximos 20 anos, a gente se ferra, porque aí fica um monte de prefeitura sem fiscalização, entende? Ou a gente começa a votar com consciência e atenção e qualidade e com vontade nesses cargos do legislativo, ou a gente está ferrado. Porque eles que podem fiscalizar e cobrar essas prefeituras. O Paulo Curió foi um dos muitos prefeitos das 217 cidades do Maranhão que foi preso por esquema. Mas com certeza, a maioria das cidades do Maranhão, os prefeitos estão envolvidos com o esquema. Só que aí os deputados não trabalham, não investigam, entende? Então a solução, se a gente está insatisfeito, revoltado com essa situação, é a gente começar a votar com atenção nesses cargos de deputado federal e estadual. Porque a responsabilidade do legislativo, para além de criar leis, é fiscalizar como está trabalhando o governador e como está trabalhando o governo federal. E como esse dinheiro está sendo utilizado nos locais em que se é repassado esses valores. Mas eu ainda tenho uma visão meio ingênua, esperançosa, vamos dizer assim. Eu acho que nós maranhenses estamos desenvolvendo uma consciência política. A gente está ficando mais politizado muito por conta das redes sociais. Porque antigamente, o que acontecia? As notícias só saíam nos jornais e nas rádios. Não tinha outra opção. Ou era no jornal de papel, ou era no jornal de TV, ou era na rádio. E todos esses jornais e esses programas são financiados por políticos. Então não tem para onde correr. Aí, uma figura como Paulo Curió, que o pessoal de Turilândia saiu comemorando, era capaz do estado do Maranhão todo comemorar, sabe? Porque era todo mundo manipulado.
Mas hoje, graças ao advento das redes sociais, a informação se tornou um pouco mais democratizada. Em que sentido? Existe a fonte que é paga pelo governo, isso é fato, é só olhar o Instagram. De 50 blogs, 49 fazem propaganda para o governo do Maranhão e para os deputados que apoiam o governo do Maranhão. E os próprios jornais tradicionais são assim também, aqui do Maranhão, né? Os principais aí da TV, da rádio. Só que existe os criadores de conteúdos independentes, como é o meu caso. E eu não ganho nem um centavo com isso aqui. Nada. Nada. Eu faço isso aqui porque eu estou cansado da situação do estado do Maranhão. Eu estou cansado de situações como essa, lá em Turilândia, do prefeito sendo ovacionado. E eu não consigo mais me calar. E eu vou continuar nesse trabalho de formiguinha, de ficar falando minha opinião sobre os absurdos aqui do Maranhão. E isso vai chegando em várias pessoas. Aí a pessoa olha uma informação do blog X que apoia o governo. Aí depois ela olha outra informação de Matheus Carneiro expressando sua opinião. E ela vai comparando, sabe? E vai chegando no meio termo. Então, esses extremos, essas discussões, por exemplo, que eu faço, que o blog comprado pelo governo faz, vai gerando opiniões mais diversas e vai gerando cidadãos com uma consciência política mais apurada. Então eu acho, por exemplo, que esse ano de 2026 vai ser um ano eleitoral nunca visto antes na história do Maranhão. Porque, para além do governo do Maranhão, eu acho que os cargos de deputado estadual, federal e senadores também vai surpreender. Porque eu acho que esse ano a internet vai ter muita influência na política. E a gente vai votar não só para tirar a família Brandão do poder, mas tirar todos esses políticos safados, corruptos, oportunistas que apoiam essa família. Apoiam por quê? Porque eles não estão nem aí para desenvolver o Maranhão. Estão aí, ó, pro bolso deles e ficar rico às nossas custas. Então a gente não quer mais saber de figuras como Paulo Curió, esse safado, sabe? A gente quer uma renovação. E eu tenho fé que esse ano vai ser assim. Deixa aí seu comentário o que você acha sobre isso. E guarde esse vídeo, que em outubro você vai ver que eu estava certo desde o início. E volte aqui para comentar depois da eleição. Mas concluindo aqui a linha de raciocínio toda, para a gente começar a combater situações como essa em Turilândia, onde todos os políticos de Turilândia são corruptos, envolvidos no mesmo esquema, onde a população não tá nem para isso e apoia o prefeito mesmo assim, mas a população é vítima e não culpada. Para isso, para a gente combater isso, a gente precisa começar a se politizar, se conscientizar da política do Maranhão, porque depois não adianta reclamar, filho. Porque as coisas são assim. Se deixar esses caras, eles roubam até nossas cuecas dentro do nosso guarda-roupa. Não é não? Então vamos votar com atenção, cuidado, consciência e vontade nos cargos de deputados estaduais, federais e senadores. Porque eles que são responsáveis de fiscalizar esses políticos, prefeitos, governadores, entende? Então fica aí o conselho. Toda semana agora eu vou tentar gravar pelo menos um vídeo e vamos aí conversando. Para quem não sabe, me chamo Matheus Carneiro, sou de São Luís do Maranhão, sou empresário, sou trabalhador, não tenho parente político, nunca trabalhei com político, eu faço esse trabalho aqui de maneira extremamente independente. Sou formado em administração de empresas, adoro ler, adoro estudar política, tenho 29 anos de idade e esse sou eu, um cidadão comum do Maranhão que está revoltado com a situação política do nosso estado. Chega dessa classe política corrupta do Maranhão.